Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no perfil, nessa quinta-feira à noite. Hoje nós iremos conversar sobre maternidade e o tema da nossa live de hoje é: a mãe cansada não está cansada de ser mãe. Bem-vindos, já vai compartilhando aí a live com outras mães que vocês acham que precisem participar desse tema. Eu sou Fabiola Souza, mãe do Jonas, educadora parental e psicopedagoga. E aqui nesse perfil trabalho com maternidade, fortalecimento materno e infância. E a escolha desse tema, ela é muito pertinente, né? É um tema muito importante de ser refletido. Falar sobre maternidade é algo muito múltiplo, é diverso e não tem como generalizar. Mas quando converso com as mães, é quase que unânime essa fala, né? Eu estou cansada. E esse tema, ele veio diante de demandas que eu venho recebido, dessas falas dessas mães em relação ao cansaço materno, como que é difícil a maternidade, como que é difícil maternar. Eu sempre gosto de trazer alguns dados estatísticos e tem uma pesquisa de mãe em mãe que aponta que 97% das mães sentem que estão sobrecarregadas quase todos os dias da semana. E 94% dizem que estão desgastadas. Então, em um grupo de mães que foi entrevistadas, quase que foi unânime essa fala da sobrecarga e do cansaço materno. E eu vou te perguntar, né, se tem alguma mãe aí cansada, né, se você está aqui participando ao vivo, deixa aí seus comentários. Se você for assistir a live gravada, não deixe de comentar se você está cansada. É uma pergunta muito importante da gente se fazer constantemente. E que essa live de hoje possa ser um abraço para você, né, mãe que está cansada e que sente que esse cansaço ele está interferindo no seu maternar. E é um convite para que você reflita sobre o que é que pode estar te levando a ficar tão cansado assim. E que você se responda: será que de fato eu cansei de ser mãe? Não é incomum a gente ouvir a frase: eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Se você diz que você ama o seu filho, você está afirmando que você ama ser mãe, né? Então a gente precisa muito, de fato, pensar por que esse cansaço está sempre caindo na conta da maternidade, né? Porque o cansaço da mulher que é mãe acaba indo para esse lado. E a gente vai caminhar, né, nesse questionamento ao longo dessa live. E se eu perguntar para você nesse momento, qual é o motivo do seu cansaço? Não é se você está cansada, mas é o que está levando você a estar nesse estado de cansaço. O que você diria? Não tem uma resposta certa para isso, né? Porque isso vai variar de acordo com a sua rede de apoio, com a idade do seu filho, com outros fatores que vão influenciar no seu dia a dia que podem estar levando a esse cansaço. Mas eu acho muito difícil que você fale que você está cansada do seu filho ou da sua filha. Pode ser que você até diga que está cansada de algum comportamento, de uma birra, de um choro, de estar muito respondão, dependendo da fase. Mas não creio que você vai falar: estou cansada do meu filho, né? E antes de seguir, para a gente entender quais são esses pontos de cansaço materno, eu quero te fazer mais uma pergunta, porque muitas vezes a gente está muito atropelado no dia a dia e não se questiona coisas importantes para compreender de onde vêm essas falas que afetam tanto a maternidade. Alguém já perguntou para você hoje sobre isso, né? Qual é o motivo do seu cansaço? E se te perguntasse, você conseguiria colocar em palavras o que de fato está fazendo você estar cansada? Você está acostumada a ter esse tipo de escuta e acolhimento como mãe? As pessoas pararem para olhar para você e perguntar sobre o seu cansaço? Porque se ninguém está te perguntando isso, e eu acho que é difícil que alguém esteja, você precisa se perguntar. Começar a ter consciência de onde que está vindo esse cansaço, para conseguir desconstruir muitas ideias que são lançadas na mãe quando ela começa esse caminho. E a gente chega a um ponto que é fundamental. Esse cansaço pode não ser de ser mãe, mas sim de exercer a função materna da forma como ela é exigida socialmente das mães, que acabam interferindo no maternar e no relacionamento com os filhos.
E a gente vai começar a falar algum desses pontos do cansaço materno e fazer uma avaliação. Será que se a dinâmica estrutural, né, se a dinâmica social sobre a maternidade fosse diferente, seria menos cansativo exercer essa função materna? Esse cansaço que vem de muitas demandas e não necessariamente do fato de você ser mãe. E é provável que você esteja carregando muitas cargas que nem deveriam ser suas. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é sobre as mudanças na vida familiar. Quando a gente para pensar na adaptação que a chegada de um bebê faz na família, a gente fala muito sobre a mudança na vida da mulher. E não importa se essa mulher ela trabalha fora ou não, né? Essas mudanças começam na gestação. Quando a mulher começa a gestar, muitas coisas mudam para ela que normalmente não vão mudar para o parceiro. Quando eu comecei a gente começou aqui em casa a planejar, né, a gestação, eu falei pro meu esposo que ele também deveria parar de fazer algumas coisas que eu não poderia fazer, né? A gente costumava sair, então diminuir bebida, por exemplo. A grávida não pode beber, então eu falei, você também não vai poder beber refrigerante, mudar o estilo de vida, né? E eu comecei a ter esse diálogo, essa construção aqui em casa ainda na gestação. A gente começou a fazer acompanhamento com a doula em conjunto, a gente começou a se fortalecer e a dar suporte como casal ainda na gestação. Mas muitas vezes a mulher já começa essa jornada da gestação sozinha, né? E nem imagina o quão importante a gestação é para construir a base para uma maternidade mais saudável, né? E mesmo que na época eu nem tivesse, né, conhecimento de educação parental, perinatal, meio que instintivamente, embora eu nem acredite muito nessa questão do instinto como ela é lançada aí, isso já fazia parte de mim, né? Que não era justo eu encarar sozinha toda essa mudança, que mentalmente isso não seria positivo. E essa maternidade, quando ela chega, ela pode mexer muito com os relacionamentos, né? E não só com o relacionamento conjugal, mas o relacionamento com amizades, com família e com você. E isso é muito pouco falado também, né? Um bebê, ele traz muitas demandas, ele vai sugar muito. E quando essa mãe ela assume os cuidados sozinha, ela acaba tendo muito pouca disposição para cuidar, né, do seu relacionamento, para olhar para as outras áreas da sua vida. E se esses relacionamentos começam a desandar, se essa mulher ela começa a não conseguir dar conta como é jogado para a sociedade, né? A mulher é a pessoa que tem que ter a manutenção dos relacionamentos também, a gente não tem como colocar a culpa disso na maternidade. Pensando no relacionamento conjugal, o pai, ele também é um adulto, né? E ele precisa fazer a parte dele para que essa mulher consiga se ver além de mãe. Pensa, né, nessa estrutura familiar, né? Uma mulher que acabou de ser mãe, ela tem muito pouco tempo de olhar para si. E quando ela não tem suporte, isso é muito mais difícil, né? Então, se esse parceiro ele consegue cuidar dessa criança para a mulher tomar um banho demorado, para que ela consiga fazer uma refeição tranquila, para que ela possa de fato se olhar no espelho, tentar se reencontrar como mulher, tentar aceitar essas mudanças que acontecem durante a gestação, mudança do corpo e uma mudança na mente, né? Questões hormonais, lidar com seu puerpério. Se ela está conseguindo fazer tudo isso sem ter uma pessoa pressando ela, né? Porque esse bebê só quer saber da mãe, isso vai fazer muita diferença ao longo da sua maternidade. Se ela consegue ver que a sua casa ela está ali arrumada, porque alguém fez isso sem que ela precisasse pedir, sem que ela precisasse ficar ali, né, dando todas as instruções necessárias, porque uma mulher que está em casa com seu bebê, ela quer fazer as coisas em casa, mas às vezes não consegue. E quando ela tem esse suporte de uma outra pessoa conseguir fazer isso para ela, isso também vai construir muitos caminhos para que diminua a sobrecarga mental, a sobrecarga física, que é um ponto que faz com que a mulher se sinta cansada constantemente e acabe botando a culpa disso, né, na maternidade. E esses pequenos processos precisam serem conversados ainda na gestação. A gente começa a desconstruir a ideia dessa mãe no centro de tudo, responsável por tudo. Esse pai já vai criando vínculos com esse bebê e consegue desafogar essa mãe, né? Esse é um ponto que vai facilitar muito que a mãe consiga ter mais leveza e entender que esse cansaço que ela está sentindo não tem tanta relação com com o seu maternar, com o ser mãe, e sim com a falta de suporte que ela tem nesse dia a dia.
Quem for entrando aí já pode deixar comentário, pode participar, né? Não é um monólogo, né? A live é uma troca. E quanto mais interação, mais positiva ela fica. E aí, dentro desse contexto, gente, dá para perceber que uma dinâmica familiar diferente pode cansar menos essa mãe. E se essa mãe está menos cansada, isso vai favorecer esse maternar. E quanto mais cedo essa relação positiva, essa percepção desse auxílio mútuo, ele for construído, melhor vai ser esse relacionamento, não só na maternidade, mas em todas as outras áreas. Porque esse cansaço, ele interfere na maternidade, mas também vai afetar todos os outros relacionamentos, inclusive o profissional. Então, a gente ter esse olhar diferenciado para a dinâmica familiar já faz muita diferença. Um segundo ponto que eu acho muito importante a gente conversar é o mito da supermãe. A gente tem uma ideia dessa mãe perfeita, uma mãe que está sempre dando conta de tudo, que ela não erra e não cansa, uma mulher, né, que não falha. Mas se a gente parar para pensar, a mãe cansa porque ela é um ser humano e seres humanos cansam. Mas quando que a mãe ela pode descansar? Se nessa dinâmica social, ela muitas vezes é a única pessoa responsável por cuidar dos filhos. Quando o filho está na escola ou na creche, ela está em casa fazendo as tarefas de casa ou ela também está trabalhando. Ela está sempre resolvendo pendência, pensando o tempo todo ali nessa carga mental. Será que eu vou dar conta? Será que vai dar tempo? Como que eu vou fazer tudo isso? Quando que ela vai ter tempo e espaço para falhar? Né? Se muitas vezes ela também é a única pessoa responsável por marcar consultas médicas, comprar as roupas, cuidar de presente de professora, reunião de pais, qualquer evento de família que tem, ela precisa estar ali planejando isso o tempo todo. Quando que ela vai poder de fato falhar? Quem vai assumir essas responsabilidades se ela não fizer? E dentro disso, o que acaba acontecendo, né? Para que a mãe consiga cobrir todos esses espaços e continuar essa pessoa que não falha, ela acaba se deixando de lado. Ela acaba deixando de fazer as coisas que ela necessita por ela e a gente acaba indo na direção do que é falado da maternidade, né? Uma anulação de si. Né? E essa anulação, ela não deveria existir se essa mãe tivesse uma outra pessoa que conseguisse, de fato, ajudá-la nessa jornada. E quando você está cuidando do outro o tempo todo, e você não cuida de você, isso não vai ficar positivo nessa relação. Né? Você vai acabar se perdendo em algum momento, você vai acabar se estressando mais, você acaba colocando mais uma vez o peso disso na maternidade. Então a gente precisa também entender que a mãe não é uma super mãe. Ela simplesmente às vezes não pode não fazer, porque quando ela não faz, não vai ter ninguém que faça por ela, né? E dentro dessa relação, a criança, ela basicamente depende 100% da mãe para fazer isso. Então, mais uma vez, aonde que vai acabar aparecendo o que pesa mais? Na maternidade. E aí, esse peso todo faz que a gente, mais uma vez, ache que está cansada de ser mãe. Porque quando a gente está olhando nessa correria, tudo acaba indo na mão da maternidade. Mas cadê o suporte? Né? E quando a gente fala de suporte, quando essa mãe tem um parceiro, é justamente essa participação paterna. Mas quando é uma mãe solo, a gente está indo para um outro lado, né? Essa mãe precisa de suporte, de ajuda para construir uma rede de apoio. E a gente precisa de políticas públicas que ofertem cuidado para essa mãe e para essa criança, para que a gente consiga, de fato, ter mais leveza nessa maternidade. E eu, Fabiola, que percebi que eu era muito sobrecarregada justamente quando eu me tornei mãe, né? E sem perceber, e eu acho que essa é uma realidade de muitas mulheres. As mulheres têm essa questão de fazer muitas coisas, de resolver muitas demandas, e quando a maternidade vem, soma mais um ponto, e você acaba se atropelando e vai continuar fazendo sem perceber. E quando eu me vi mãe, eu falei, gente, eu não vou conseguir dar conta de tantas coisas, né? Ficou muito nítido para mim que era muito importante eu sair deste lugar de uma pessoa que está fazendo isso o tempo todo. E mesmo tomando consciência de que era necessário desacelerar, que era necessário redistribuir tarefas, ainda hoje, muitas vezes, eu acabo sendo a pessoa que tem mais responsabilidades. E nem é por falta de vontade do parceiro, é muito por uma questão social mesmo, de ter essa mãe neste lugar de cuidado contínuo. É uma questão que vem sendo construída durante muito tempo. Então, uma mãe que está cansada,
não vai invalidar a capacidade de maternar, não vai ter relação com esse amor da mãe pelo filho. Mas o fato de você não conseguir descansar o seu corpo e a sua mente, isso vai fazer muita diferença. Porque quando a gente está com o corpo cansado, uma mente cansada, a gente tem uma diminuição cognitiva ali, a gente perde a atenção, o foco, a gente não tem tanta capacidade de regulação emocional. E aí a gente acaba ficando mais impaciente, tendo uma resposta mais ríspida com o nosso filho. E tudo vai, mais uma vez, parecendo que a gente está de saco cheio, que está muito cansada dessa maternidade. Mas acaba não sendo, né? É justamente a falta de rede de apoio que a gente não tem para poder, de fato, se retirar um pouco desse lugar, para poder recuperar as energias e continuar. Quando a gente se vê super atolado nisso, a gente nem consegue perceber, a gente não consegue dividir, né? Onde que é o cansaço por conta de tantas demandas, onde é o cansaço porque eu não tenho ajuda, o que de fato é um cansaço por eu estar exercendo a minha função materna, porque acaba que tudo é um todo, né? E a gente precisa aprender a se perguntar, né? Como eu falei lá no começo, qual é o real motivo do meu cansaço? Porque a partir dessa consciência você vai conseguir tentar, né, estratégias para poder diminuir isso. E muitas vezes a gente sabe que não é tão fácil assim, né? E outro ponto muito comum, né, de cansaço materno tem relação com os cuidados mesmo, né? Questão de organização de casa, preparo de refeição, todo o cuidado com o bem-estar, né? A tal da sobrecarga invisível que a gente está fazendo o tempo todo e a gente não está se dando conta disso, porque é constante, é diário. E nos stories, na semana passada, eu falei um pouco sobre uma questão chamada economia do cuidado. E essa parte, né, dessa sobrecarga mental, desse trabalho invisível, tem muita relação com isso. Porque isso começa muito antes da maternidade, né? A menina e a mulher na sociedade, ela vem com essa carga de cuidado mesmo, um cuidado que antecede esse maternar. Quando uma pessoa adoece, se alguém está precisando de companhia, de cuidado, de cuidar da casa, socialmente, né, quase que natural, é uma mulher que vai fazer essa parte do cuidado. E aí, quando a gente de fato se torna mãe, essa responsabilidade pela manutenção, pelo cuidado físico, emocional, né, se a criança ela fica doente, existe toda uma preocupação não só com a doença, mas tem medicamento, tem a dosagem, tem o dia, tem a hora, e aí você acorda de madrugada para poder fazer toda essa gestão. Muitas vezes esse cuidado, ele automaticamente ele é feito, né, pela figura feminina. O cuidado com a manutenção da casa, né, eu acho muito prático o exemplo de uma geladeira, por exemplo. Quem é a pessoa da casa que está sempre cuidando das coisas de geladeira? Se tem uma comida estragada, quem faz a limpeza, quem é que vê o que falta, quem tira, né, para preparar a refeição? Esse planejamento do lar muitas vezes é feito por uma figura feminina, né? Quase sempre. É óbvio que tem dinâmicas familiares diferentes e que bom por isso, mas aqui a gente está focando no geral, né, e não nas exceções. E aí, quando a gente vira mãe, a gente sai desse lugar do cuidado naturalmente imposto desde criança e a gente continua nele, né? Mas só que agora parece que é pra valer, porque você tem a obrigação de cuidar da sua casa, você tem a obrigação de cuidar do seu filho e você apenas está perpetuando algo que já acontece desde a sua infância. E aí uma coisa é você fazer isso, né? Mesmo já tendo a sua casa, mas você fazer esse cuidado e poder parar, né, para se cuidar. E outra coisa é você fazer isso chegando em casa com uma criança, que normalmente a mãe é essa pessoa que, né, pega a criança na escola, na creche, chega em casa já para poder preparar outras coisas. E aí você chega em casa e vamos voltar aí para a geladeira, né? Você abre sua geladeira e sente um cheiro estranho. Então você para limpar essa geladeira. Enquanto você está limpando, a criança já sumiu. Então você está lá limpando, mas você precisa ver o que essa criança está fazendo, porque você precisa manter essa criança bem. E aí você está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Só que no seu planejamento, nem era dia de limpar a geladeira. Então você para limpar, você deixa de fazer aquilo que estava no seu planejamento do dia, né? Você vai quebrando o seu roteiro e aí você acaba acumulando tarefas, porque aquilo que você não fez naquele momento vai ter que ser feito em outro momento. E aí você parou para poder cuidar de uma outra demanda importante e você está aí se atropelando. E aí você está fazendo tudo isso enquanto você tem que cuidar de uma criança.
Isso serve, né, para fazer comida, né? Qualquer tarefa que você faça em casa, você precisa estar cuidando dessa criança. E aí, se você, mais uma vez, não é uma mãe solo e você acaba tendo que fazer tudo isso sozinha, você está lidando com essa sobrecarga e com sentimentos aí mal resolvidos, né? De caramba, eu não tenho ajuda, sempre eu que faço tudo. Você vai acumulando aí sentimentos. Nessa correria também, o que acontece o tempo todo? A criança, ela quer atenção. Então ela vai lá e chama você para brincar. Só que você não pode brincar naquele momento, porque você está cuidando de algo que é um pouco mais importante para a sobrevivência dela, que é fazer uma comida, é cuidar de coisas importantes para o desenvolvimento dessa criança. Então, ao mesmo tempo que você fala, né, mesmo que você explique com todo carinho, com a sua educação aí, respeitosa ou não, que você não pode, isso vai gerar o quê? A culpa. E isso é um cuidado invisível, né? A gente vai se atropelando, a gente vai fazendo constantemente, a gente deixa de fazer outras coisas que estavam planejadas para poder dar conta disso. E você está sempre se cobrando mais, porque essas tarefas não acabam nunca. E quando você para no final do dia, para você olhar tudo o que aconteceu, quais são os seus questionamentos? Eu não fui uma boa mãe, eu estou extremamente cansada de tudo que eu tive que fazer. E você volta para o ponto inicial, né? Como a maternidade é exaustiva. Só que isso, gente, é uma falta de suporte que nós mães temos para conseguir fazer todas as coisas que a gente precisa fazer. E muitas delas não deveríamos estar fazendo sozinhas, né? São pontos que a gente precisa refletir. Quem for entrando aí, gente, pode participar da live, porque, né, falar sozinha não dá. Participa, deixa aí comentário, como que tá a sua dinâmica, como é que tá a sua rotina, você tá se sentindo uma mãe cansada ou você tá querendo entender um pouco mais sobre isso se você ainda não é mãe. Compartilhe essa live com outras mães que precisam entender um pouco dessa sobrecarga, né, dessa dinâmica materna, de onde que vem tudo isso, né? E quando você tem essa percepção, né, que esse cuidado, ele precisa ser compartilhado, gente. Eu acho que o ponto principal é esse. Não é que a mãe não quer fazer os serviços que precisam serem feitos, mas isso precisa ser compartilhado. Todo mundo precisa de uma ajuda para poder ter uma saúde mental, né? Porque o foco disso também é você ter uma saúde mental boa para você conseguir dar a atenção necessária para o seu filho. E aí quando você entende, né, que isso precisa ser compartilhado e você deixa que o outro faça a parte dele, só que você não vê acontecer, isso é muito comum, e aí você espera que isso seja feito, uma hora você precisa falar com essa pessoa, você chama ela para conversar. E o que as mulheres costumam escutar aí dos seus parceiros, né? Era só ter falado, né? Você não disse que isso deveria ser feito. Não tem como eu adivinhar se você não me falar. E isso também gera um desgaste cognitivo. E isso também gera mais um acúmulo de sensações aí, de emoções negativas que vão, caso você não consiga lidar bem com as suas emoções também, isso vai gerando, né, outros pontos que vão interferir nessa maternidade. Você sinaliza, né, você questiona e a pessoa só fala o quê? Era só você ter dito. E a gente pensa, gente, a obrigação de pedir, a obrigação que a gente tem de direcionar é com a criança. A criança que é um ser em desenvolvimento, que precisa ser ensinada sobre as regras sociais. É com a criança que você tem que falar, olha, chegou, tirou o tênis, guarda na sapateira. Se você está com isso sujo, o lugar é no lixo. Você direciona a criança. Você não precisaria ter que direcionar um adulto, né? E quando você precisa fazer isso, tanto com a criança e o parceiro não está colaborando, isso somente aumenta essa sobrecarga. Porque uma criança que está em uma casa onde a dinâmica ela é contínua, né, o pai e mãe estão em sintonia, estão fazendo tudo juntos, ela vai aprender essa dinâmica. Se ela vê uma pessoa fazendo de um jeito, a outra pessoa fazendo do outro, isso vai gerar muito mais trabalho para a pessoa que está tentando manter as coisas no eixo, educar. E muitas vezes isso nem acontece com um parceiro, né? Às vezes você mora aí com outras pessoas, você mora com seus pais, você tem uma ajuda de um lado, né, desses pais,
Mas também tem muita crítica, tem muito julgamento, né? Na forma de você educar, e entra questões aí culturais, né? Na minha época não era assim, com você eu não fazia assim, você acaba sendo muito julgada, você recebe muita crítica da sua educação, você é desautorizada constantemente, às vezes quando você está recebendo ajuda de uma outra forma, e isso, mais uma vez, vai gerando um desgaste mental, e aí você normalmente olha, caramba, como é difícil ser mãe. E aí a gente volta para o ponto que, né, todas essas reflexões vão levar a gente. Será que é realmente difícil ser mãe? Ou é difícil não ter suporte para exercer a maternidade por conta de todas as demandas sociais, por conta dessa idealização de uma maternidade que não é cabível para todas as pessoas? O cansaço vem de onde? Né? O foco dessa live é a gente conseguir de fato refletir de onde que está vindo todo esse cansaço que a gente escuta tanto falar que é por conta da maternidade. E aí, voltando ainda, né, para finalizar a questão da economia do cuidado, se a gente, quando é criança, quando menina, é condicionada a cuidar, né, a dar conta de muitas coisas, quando a gente vira adulta, uma mulher, a gente vai saber fazer esse papel muito bem. E algumas vezes você está numa relação parental com uma pessoa que até faz as coisas, né, do jeito dela, porque ela não teve, conforme a gente, desde pequeno, esse aprendizado de como é cuidar, e você olha para o que a pessoa faz e está sempre criticando, falando que não é desse jeito, acaba se sobrecarregando porque foi condicionada de uma forma. E a gente precisa permitir que o outro aprenda. A gente só é muito boa cuidando e sendo mães, assim, conforme a gente vê na sociedade, porque desde muito cedo a gente foi socializada para isso. Como que o nosso parceiro vai ficar tão bom quanto a gente se a gente não permitir que ele aprenda? Né? O outro também precisa criar habilidades para exercer a função parental. E a gente precisa dar esse espaço. Aprender a não se sobrecarregar. Porque a gente tem uma sobrecarga natural, mas muitas vezes a pessoa está fazendo e você está ali. Não, mas tem que ser assim. Não, mas é desse jeito. Não, a gente precisa alinhar, né, como casal ou como equipe parental, pensar como que tem que ser feito, porque a criança também precisa, né, que a linguagem da casa ela seja única, mas você precisa dar espaço para o outro e dar espaço para você não se sobrecarregar. É importante que você entenda que o outro ele vai aprender diferente da gente, ainda mais se for uma figura masculina, mas a gente precisa permitir que ele faça também, né? Aprender a não se sobrecarregar. Favorecer um pouquinho aí o que a gente tem aí nessa relação parental. E dentro disso tudo, gente, a gente ainda encontra muita ausência dos espaços de socialização. Eu mais cedo falei nos stories sobre a questão da birra, e é muito comum, né, a gente sair para socializar com as nossas crianças, ainda mais se for uma criança pequena, e ela ter um comportamento diferente, um comportamento aí desafiador, que a sociedade olha diferente. E muitas vezes essa mãe, ela recebe muitas críticas. As pessoas esperam que ela aja de uma forma que ela às vezes não vai agir, se ela tiver uma educação respeitosa. Então a pessoa espera que a mãe brigue, que a mãe grite, que a mãe bata, e não tem acolhimento. Então às vezes você deixa de sair porque você não quer passar pelo constrangimento, por olhares diferenciados pela sua forma de educar. Então falta um acolhimento social também, para que essas mães possam sair com as suas crianças para relaxar, para descansar, para as crianças poderem se divertir sem estar em mais um espaço de crítica, né, de julgamento, onde a sua maternidade está sempre sendo avaliada. É difícil. Obrigada, Sol. Minha mãe aí sempre entrando, participando da live. Obrigada. É difícil a gente encontrar tempo para socializar, né? Dentro de todas as demandas, falta espaço para a mãe, para a mulher sair sozinha, ou com amigas, ou com ela mesma, né? Sem falar de filhos, olhar para si, né? Para as suas necessidades, para as suas emoções, olhar para as suas faltas e falar disso, né? Sem, mais uma vez, estar recebendo um julgamento social. Ter espaço para falar abertamente de tudo que a gente está aqui conversando nessa live, né? E a falta de espaço para falar acaba parecendo que é a maternidade que é pesada, que ser mãe é muito pesado, quando na verdade não deveria ser. Tudo isso também gera alguns impactos na saúde mental. Dentro dessa demanda toda, quando você está sempre cuidando da criança, cuidando de alguma coisa, você está negligenciando alguma parte.
E muitas vezes a gente negligencia o sono, a alimentação. E o que acontece, né, quando a gente não olha pra gente de forma adequada? A gente acaba adoecendo. Todos esses pontos, quando não são olhados e cuidados, eles passam, né, do cansaço e acabam virando um adoecimento mental. Ansiedade, depressão, um burnout. E aí a gente acaba mais uma vez entrando, né? Como que a gente consegue manter uma relação materna saudável, sem suporte, numa demanda exaustiva que muitas vezes pode levar a um adoecimento, não só por todo o desgaste físico, mas o adoecimento por todo o silenciamento, porque a mãe muitas vezes é essa pessoa que não pode reclamar, né, vista como essa super mulher que nunca se cansa. E se você não pode colocar os seus sentimentos para fora também, como que fica, né? A gente não consegue desligar da maternidade. A partir do momento que você é mãe, né, você tem essa responsabilidade que precisa e deve ser compartilhada para ficar mais leve. Mas a gente precisa aprender a desligar do resto, a desligar da casa, aprender a ignorar algumas coisas de vez em quando, aprender a deixar de fazer coisas que podem ser adiadas, a não se cobrar tanto, a não se julgar tanto e a não se sentir tão culpada, diminuir um pouco toda essa desumanização materna, aprender a se acolher e se permitir descansar mesmo, né? Aproveitar se sua criança está dormindo, você também tem direito de dormir, tem direito de descansar, sem que isso te diminua como mãe, né? Tirar essa ideia de que precisa estar sempre produzindo, que precisa estar sempre fazendo, dando conta de um monte de coisa, né? Precisa desligar mesmo, de fato, aprender a desacelerar, para a gente conseguir entender que não, a maternidade não é ser mãe que me cansa tanto, né? São as cobranças e as dinâmicas. Aprender a criar estratégias para ter uma rede de apoio, se organizar, se necessário, para ter uma rede de apoio até paga, se não tiver parentes perto, né? Para muitas mulheres realmente é muito difícil. Às vezes não mora perto de nenhum parente. A única rede de apoio é escola ou creche, mas quando a criança está na escola você também está trabalhando. E aí você parece que nunca tem um momento sozinha. Então tentar se organizar de alguma forma para conseguir ter esse momento, essa rede de apoio. Se permitir sair sozinha sem culpa, né? É importante que você saia sem filhos, que você sente para tomar um cafezinho, um chá, que você fique sozinha e aprenda a curtir a sua própria companhia, né? Equilibrar, lazer, deixar mais leve, exatamente. Quando a sua criança dorme, gente, não precisa ficar nesse desespero de ter que dar conta de tudo. Tenta tirar um dia na semana para olhar para o seu relacionamento com você. Se você tem um parceiro, olhar para o seu relacionamento com o parceiro. Se você mora com uma mãe, cuidar desse relacionamento com a sua mãe, com amigas. Mas tentar tirar um momento para que você deixe a sua mente realmente ter, né, desafogar de todo esse pensamento, desacelerar mesmo. Eu sempre ouço uma frase que eu acho muito bacana. Quando a gente é mãe, principalmente de uma criança pequena, que demanda muito, que precisa muito da mãe, principalmente se quando nesse começo a mãe foi a principal referência, né? Não teve outras pessoas para compartilhar esse cuidado. Mesmo em casa, você tendo uma pessoa para olhar essa criança, às vezes ela só quer a mãe. Ela grita a mãe, ela quer dormir com a mãe, ela quer comer com a mãe. Mesmo tendo um pai ou uma avó para dar um suporte. E às vezes você só quer um espaço, parece cansativo demais. Mas pensa bem que essa fase da criança pequena é a única fase que ela vai, de fato, ver a mãe como essa pessoa incrível, maravilhosa, como essa pessoa, a única pessoa capaz de resolver todos os problemas da vida dela. Isso passa. Vai ter um momento que a sua criança não vai depender tanto de você assim, né? E você pensar nisso, né? Essa fase vai passar. Talvez eu até sinta falta de ser olhada da forma como ela me olha nesse momento. Pensar que isso passa e começar a refletir de fato sobre todo esse cansaço, né? De onde que vem esse cansaço, isso vai te ajudar aí a seguir. Muitas vezes a cobrança maior de ter que dar conta é da própria mãe, né? Sim, a gente acaba se cobrando além, né? Baseado numa construção social que a mãe é uma figura que precisa dar conta e não é. Então isso vai passar, essa dependência da criança vai passar e você vai, né, ter espaço novamente. Então não é só esse ser mãe, né, que te cansa, mas é toda uma dinâmica social. Se você não conseguiu assistir a live do começo,
eu trouxe alguns pontos muito bacanas de reflexão, que mesmo que na minha realidade não foi assim, não são realidades individuais, aqui é dentro de um contexto social que coloca a mãe em um lugar de muita cobrança e que ela se cansa muito, né? Então a gente já está aqui finalizando. Eu gosto para concluir essa live, a mãe cansada, ela muitas vezes está cansada de julgamento, ela está cansada de não ter rede de apoio, cansada da tripla jornada, dessas expectativas sociais que são jogadas na maternidade, cansada de não poder esquecer. Ela está cansada de muita coisa que impactam no seu maternar. Mas eu acredito que ela não está cansada de fato de ser mãe, porque o filho traz muita potência, né? Se você parar para pensar na sua história, eu acho que o filho traz muita força, ele muda muitas vezes a nossa perspectiva de vida e nossos caminhos. Então, a gente faz muitas coisas por causa dos nossos filhos. Então, muito além do cansaço, eles dão energia e potência. E a gente consiga mudar esse olhar de uma maternidade que só cansa para uma maternidade que te traz potências. E o cansaço muitas vezes não é de você ser mãe, mas é um cansaço de você não ter o suporte para exercer essa maternidade da forma que ela deveria ser aí, com mais ajuda. Né? Então, esse é aqui o objetivo da live, né? Conscientizar um pouquinho, pensar um pouco sobre esses pontos. Muito obrigada para quem participou. Se alguém quiser falar aí alguma coisa, fique à vontade. Muito obrigada, Mônica, Isabel, pessoal que contribuiu aí com a live. E até a próxima.